dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Boa noite, queridos irmãos do Distrito de Bernardino de Campos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa abençoada Semana Santa. Eu queria convidá-los a juntos nós cantarmos o hino Toque Minhas Mãos. Que este hino possa ser uma oração. Que Deus possa ser louvado. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor.
posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Amém. E com mais uma vez, bastante alegria, convido os irmãos a louvar o hino Além do Rio. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz.
Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém. Amém. Que Deus possa ser louvado. E agora, com mais uma vez, bastante alegria, convido a vocês a louvarem o hino tema, que é Restaura. Cante com o seu coração. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder. Porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz
Amém. Que Deus possa vir restaurar a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor faça uma restauração em nossa vida. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor entregou o Teu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a vida, Pai. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está nos assistindo nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles, que o Seu Espírito Santo toque no coração de cada um deles, Pai Santo, para que haja mudança na vida de cada um deles e também na minha, Pai. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor continue derramando Suas bênçãos sobre os Teus filhos aqui nesta terra, até que o Senhor volte para nos resgatar. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Uma ótima noite a você que está nos acompanhando aqui todas as noites, a Semana Santa, a Semana do Calvário, relembrando aí o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Eu gostaria mais uma vez de mandar um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham, para Elisama, lá de São Paulo, que está acompanhando também a programação aqui conosco. Também gostaria de mandar um abraço muito especial para minha sogra, Aide, lá da igreja de Manduri, que também está acompanhando a programação. Também para o pessoal lá da igreja de Água de Santa Bárbara, para a Vandinha lá de Água de Santa Bárbara, todo o pessoal aí que está acompanhando essa programação muito especial. Também para o Alex lá de Manduri, para a Lucinha de Cerqueira César, um abraço para todos eles e também para você que não perdeu um dia dessa programação, para você que está acompanhando essa programação aí todas as noites, tá bom? Vamos lá? Gostaria de oferecer para vocês, mais uma vez, este curso bíblico totalmente grátis, é o curso Ouvindo a Voz de Deus. Se você não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas tem o desejo de conhecer, eu convido você a então mandar o seu nome e a cidade de onde você é, né, a sua cidade aqui, neste número que está aparecendo aqui embaixo, e você receberá este estudo, este curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, totalmente grátis, na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, curta essa programação e que você possa estar a cada dia mais ligadinho com Cristo. Um dia no jardim, um mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A dor cruel
rasgaram o fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos que estão conosco nessa noite, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês que estão conosco aí conectados, linkados nessa mensagem. Eu quero estender aí o meu cordial boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite e dizer para vocês da minha alegria de nós estarmos juntos nessa que é a última noite dessa semana, que foi muito, muito especial. Eu tenho certeza que ao longo dessa semana Deus ele falou ao teu coração através da sua palavra, as mensagens que nós estudamos. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando ao teu coração, preparando você e eu para juntos um dia vivermos eternamente ao lado de Jesus. Eu gostaria também de aproveitar nesse momento e mandar um abraço para todas as igrejas do distrito de Bernardino de Campos. Então lá vai, um abraço para a igreja de Bernardino, um abraço para a igreja de Manduri, um abraço para a igreja de Águas de Santa Bárbara, um abraço para todos os irmãos lá da igreja de Iaras, Deus abençoe vocês. Um abraço também para os irmãos lá da igreja de Fartura, isso mesmo, Fartura, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E um abraço para a igreja de Piraju, a igreja central de Piraju, da qual nós fizemos aqui toda esta programação. Foi muito bom estar com vocês ao longo dessa semana. E você que é o nosso amigo, que está acompanhando conosco essa mensagem, eu quero dizer para você, olha, envia teu contato para nós. Está aparecendo agora um número aqui na sua tela, manda teu nome, manda a cidade onde você está falando e nós iremos entrar em contato com você. Nosso desejo é continuar estudando a Bíblia com você, é continuar apresentando verdades maravilhosas que tornarão a tua vida muito, muito mais especial, tá bem? Eu também gostaria de apresentar para vocês, foi assim ao longo da semana e não seria diferente hoje, não é? Eu quero apresentar alguns brindes que serão sorteados nessa noite. Nós temos aqui um CD muito legal, muito especial, do Quarteto A4. Esse CD pode ser teu, tá bom? Como é que você faz para ganhar? Coloca teu comentário aqui embaixo, compartilha esse link e você já vai estar concorrendo a esse CD do Quarteto A4. Além dele, eu tenho outros 2 brindes para apresentar para vocês. O outro é esse estudo bíblico completo, maravilhoso, Jesus, o restaurador da vida. Um estudo maravilhoso, onde você vai poder compreender muito mais daquilo que diz a palavra de Deus. E também eu gostaria de apresentar para vocês esse livro muito especial, escrito pelo pastor Mark Feely, chamado Esperança Além da Crise. Nós estamos vivendo em dias difíceis, não é verdade? E Deus deseja trazer ao nosso coração esperança, para vivermos em paz,
vivermos com Deus e vivermos com esperança, tá bom? Então compartilha esse link, coloca teu comentário aqui embaixo e você já vai estar concorrendo a todos esses brindes que eu acabei de apresentar para vocês. Mas agora nós iremos abrir a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Isso, abra aí a sua Bíblia, vamos lá. Mateus, capítulo 24. E nós iremos ler aqui a partir do verso 36. Enquanto você vai procurando aí, enquanto você vai folheando a sua Bíblia, eu quero te incentivar a pegar a Bíblia. Isso, pega a tua Bíblia lá. Não espera só eu ler aqui, não. Pega a tua Bíblia, abra a Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja. Folheie a Bíblia, porque há uma diferença muito grande. Há poder na palavra de Deus quando nós estudamos com a iluminação do Espírito Santo. Amém? Achou aí o texto bíblico? Fecha teus olhos agora e nós vamos então orar para falar com Deus. Vamos orar. Grande Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque foi muito bom passarmos essa semana juntos, estudando a tua palavra. Foi muito bom, Senhor Deus, poder conhecer pessoas novas. Foi muito bom ao longo dessa semana poder receber mensagens de pessoas que estão desejosas de estudar a tua palavra. Isto significa que o teu Espírito Santo ainda tem tocado o coração das pessoas, que ainda há muitas pessoas, muita gente que deseja conhecer esse evangelho maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a tua palavra traga ao nosso coração esperança e a certeza de que dias melhores nós viveremos ao teu lado na eternidade. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está com a sua Bíblia aí aberta em Mateus capítulo 24? Deixa ela aberta aí, que nós vamos lembrar um pouquinho daquilo que nós conversamos ontem, tá bom? Então veja, ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre a morte de Jesus. Nós entendemos o porquê da morte de Jesus, por que ele morreu. Essa pergunta ela ficou clara para nós ontem através da palavra de Deus. Mas nessa noite eu gostaria de encerrar essa semana santa, essa semana de oração, essa semana especial. Eu gostaria de apontar e estudar com você aquilo que é a nossa maior esperança. Existe um evangelista do século XVIII chamado Dwight Moody, e ele chegou a afirmar de que na Bíblia existem cerca de 2.500 textos que falam, que apontam para a volta de Jesus. A grande verdade é que essa é a maior de todas as esperanças. A volta de Jesus é a única coisa que pode solucionar todos os nossos problemas. Você há de concordar comigo de que nós estamos orando a Deus para que venha a vacina, para que venham soluções para esse problema que nós estamos enfrentando atualmente. Mas você vai concordar comigo de que a vacina ou qualquer outra coisa nesse mundo não vai solucionar todos os problemas. É ou não é verdade? Afinal de contas, as pessoas podem ser vacinadas agora, serem recuperadas, viverem aí mais alguns anos, mas você há de convir comigo que vai chegar uma hora em que elas irão morrer. Isso se Jesus não voltar. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite que a única coisa que pode solucionar tudo na vida é Jesus voltar a essa terra. Quando Jesus voltar, o pecado irá acabar, o sofrimento irá acabar, a morte irá acabar, enfim, tudo que há de ruim, tudo que você pensar de ruim, o sofrimento, a ansiedade, a depressão, tudo isso não terá mais lugar na história humana. E de acordo com a palavra de Deus, nós iremos viver eternamente ao lado de Jesus. Quando Jesus ele veio a este mundo para morrer por nós, para pagar o preço do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, ele veio para nos trazer esperança. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, seu objetivo é nos levar novamente para o jardim que Adão e Eva perderam quando eles desobedeceram a Deus. E nós falamos disso ontem. E é por isso que nessa noite eu não poderia encerrar esta semana tão especial com outro tema que não fosse a volta de Jesus. Em breve Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para nos buscar. Certa vez eu estava fazendo um evangelismo numa determinada cidade aqui do nosso país, do Brasil, e quando eu falava sobre a volta de Jesus, se levantou um universitário e falou mais ou menos assim: olha, eu gosto de você, eu gosto daquilo que você fala, mas eu não acredito nesse negócio da volta de Jesus.
A grande verdade que eu penso, dizia ele, é que esse negócio da volta de Jesus é uma história criada pelo homem a fim de minimizar o sofrimento humano. Na visão dele, a volta de Jesus foi algo criado pelo ser humano para acalmar o seu coração diante de tanto sofrimento. E uma vez fizeram essa pergunta a um filósofo chamado Blaise Pascal, ao que Pascal respondeu: olha, eu quero dizer para você o seguinte: se Jesus ele voltar a essa terra, se eu estiver certo e acreditar na palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz for verdade, quando Jesus voltar, eu irei para o céu e não posso afirmar que você irá para o céu também, afinal de contas você não acredita. E se você estiver certo quando você diz que Jesus não vai voltar, que a Bíblia não é real, que a volta de Jesus não é real, nós dois iremos para o mesmo lugar. Então você pode perceber que por essa história vale muito a pena acreditar naquilo que diz a palavra de Deus. Jesus vai voltar a esta terra. E quando nós falamos da volta de Jesus, 3 perguntas precisam ser respondidas a respeito da volta de Jesus. Quando ele voltará, por que ele voltará e como ele voltará? Essas serão as 3 perguntas que nós iremos responder nessa noite. Portanto, a primeira pergunta: quando será a volta de Jesus? Mateus capítulo 24 e o verso 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Achou aí? Vamos ler juntos então? Mateus capítulo 24, verso 36. A palavra de Deus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando será a volta de Jesus? Essa é uma pergunta que já foi buscada, esquadrinhada. Essa é uma pergunta que muitas pessoas já tentaram responder, marcando datas para o fim do mundo, para a volta de Jesus. Mas de acordo com Mateus, de acordo com a palavra de Deus, não dá para saber o dia exato da volta de Jesus. Portanto, não dá para a gente acreditar em pessoas que aparecem na TV, não dá para acreditar em pessoas que aparecem por aí marcando datas para a volta de Jesus, ou até mesmo para o fim do mundo. E vou além disso. Não dá para acreditar em pessoas que falam que o mundo vai acabar diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. De acordo com a palavra de Deus, essa terra será renovada quando Jesus voltar. E quando a gente coloca essa esperança em nosso coração, a gente começa a entender que o mundo não vai acabar com a Terceira Guerra Mundial, o mundo não vai acabar com a falta de água, o mundo não vai acabar com as pessoas virando zumbi, como apresentado em alguns filmes de Hollywood. O mundo, a terra será renovada pela volta de Jesus. E isso traz esperança para o nosso coração. Por quê? Porque vai embora o medo. Você sabia que tem muita gente que tem medo quando se fala da volta de Jesus? Porque não entende a volta de Jesus? Você sabia que tem muitas pessoas que têm medo quando param para pensar no futuro? O que será de nós daqui a alguns anos? O que será da humanidade daqui a 10, 15, 20 anos? Se é que nós vamos durar tudo isso? Fato é que a Bíblia ela não tem uma data marcada para a volta de Jesus. Aliás, eu quero dizer para você nessa noite que existem 2 coisas que nós não sabemos quando irão acontecer. A primeira delas é o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos a data certa. A segunda coisa que nós não sabemos é o dia de nossa morte. E de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa morre, Jesus voltou para ela. Quando uma pessoa morre, o seu destino eterno está selado. Se a pessoa morreu e aceitou a Cristo antes de morrer, ela morreu salva. Quando Jesus voltar, essa pessoa irá ressuscitar e irá viver eternamente ao lado de Jesus. Por um outro lado, as pessoas que não aceitaram a Jesus e vierem a morrer nesta terra, elas irão ressuscitar para serem destruídas para sempre. O fato de não sabermos a data da volta de Jesus nos leva a pensar o seguinte, de que eu preciso estar pronto hoje, de que as decisões que eu preciso tomar na minha vida precisam ser tomadas hoje. Sabe, nós seres humanos, nós temos o costume de nos sabotarmos. A gente adia decisões importantes na vida, não só no aspecto religioso, mas de maneira geral.
Quantas pessoas hoje já estão na terceira idade e olham para trás e pensam assim: puxa vida, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito aquela viagem tão sonhada, eu poderia ter feito aquela faculdade, mas as pessoas costumam adiar decisões. O fato de não termos uma data específica para a volta de Jesus significa de que eu preciso iniciar o meu preparo hoje. Significa de que eu preciso iniciar o meu preparo agora. Significa de que eu preciso me dedicar ao estudo da Bíblia hoje. Significa de que eu preciso abandonar aquilo que me afasta de Deus e colocar a minha vida nas mãos dele hoje, agora, porque eu não sei o dia que ele vai voltar. Deu para entender? Quando Jesus vai voltar? Nós não sabemos. A Bíblia diz: não há dia nem hora marcado para a volta de Jesus. Agora veja. Por que ao longo dessa semana você me ouviu falar? Por que a gente fala tanto que Jesus está perto de voltar se a gente não sabe do dia e nem da hora? É porque, de acordo com a Bíblia, apesar de não haver uma data específica, a Bíblia ela apresenta alguns sinais para nos mostrar de que Jesus está muito perto de voltar. E quais são esses sinais? Eu gostaria de apresentar alguns sinais específicos para você nessa noite. Portanto, continue comigo a sua leitura em Mateus capítulo 24 e o verso 29. Mateus capítulo 24 e o verso 29. Eu estou procurando aqui Mateus capítulo 24, verso 29. Achou? Tudo certo aí? Vamos ler então. Mateus capítulo 24, verso 29 diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? Nós vamos ver. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Existem algumas informações importantes aqui em Mateus capítulo 24, verso 29. A Bíblia está dizendo assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias. De que tribulação Mateus está falando aqui no seu evangelho? Ele diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Vamos por partes. De que tribulação ele está falando? Mateus, ele está falando do período da Idade Média. Sabe, durante a Idade Média as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Durante a Idade Média as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Tudo que lhes era pregado, tudo que lhes era falado, as pessoas aceitavam como sendo a verdade, porque afinal de contas elas não tinham acesso à palavra de Deus. Foi durante o período da Idade Média que surgiu a Santa Inquisição, onde pessoas que desobedeciam aquilo que lhes era ensinado, aquilo que lhes era pregado, elas eram levadas à fogueira, elas eram mortas. Quando Mateus diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, Mateus está se referindo a um tempo profético que, para ser específico, encerrou em 1798. Foi quando encerrou-se a Idade Média. E aí Mateus continua dizendo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. De acordo com a história, isso já aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Era meio-dia nos Estados Unidos, quando o sol parou de brilhar. Você pode pesquisar aí na internet. A lua ficou avermelhada como uma cor de sangue. Isso é um sinal da volta de Jesus. Esse texto, esse sinal, ele também aparece em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. Lá diz a mesma coisa, de que o sol iria parar de brilhar e a lua iria ficar numa cor de sangue. Isso já aconteceu, é um sinal da volta de Jesus, já se cumpriu. Mas Mateus também fala da queda das estrelas. Estrelas aqui você deve entender como meteoros, chuva de meteoros. Isso também se repete em Apocalipse capítulo 6 e o verso 13. Sabe, essas coisas já aconteceram. E outros sinais da volta de Jesus nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. Crise sanitária, crise humanitária, crise social, o comportamento humano, a inversão da moralidade, moralidade decadente, inversão de valores. Sabe, tudo isso nos aponta para a breve volta de Jesus. Portanto, apesar de não termos uma data específica para a volta de Jesus, Jesus está perto de voltar.
Os sinais apontam para a volta de Jesus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como Jesus vai voltar? Como é que isso vai acontecer? A resposta também está aqui, em Mateus capítulo 24, no verso 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. De acordo com a Bíblia, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Todo olho verá, o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. É possível que nessa noite eu esteja falando com alguém, com algum amigo nosso que está acompanhando essa mensagem nessa noite, e sinceramente você já ouviu falar e acredita nisso que eu vou falar para você agora. Você já deve ter ouvido falar em algo chamado arrebatamento secreto. Você já ouviu falar sobre isso? O arrebatamento da igreja? Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. De acordo com a Bíblia, essa teoria ela é equivocada. De acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, Jesus vai voltar e todas as pessoas irão vê-lo ao mesmo tempo. Em todos os países, em todos os continentes. O texto de Mateus capítulo 24 é claro em dizer que Jesus virá com todos os seus anjos, com poder e muita glória. Apocalipse capítulo 1, verso 7, todo olho verá. Há um texto no livro de Lucas em que Jesus disse assim, assim como um relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Todos olham um relâmpago quando está chovendo, o clarão que dá. É ou não é verdade? Todas as pessoas irão ver Jesus voltar ao mesmo tempo. Portanto, como Jesus voltará? Dá para editar? Dá? Som. Acabou aqui a pilha? Som. Ei. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, Jesus ele vai voltar com todos os seus anjos, com poder e muita glória. Mas agora nos resta a terceira pergunta. Por que Jesus vai voltar? Qual é a razão da volta de Jesus? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte. Jesus ele vai voltar porque ele prometeu. Se você ler aí a sua Bíblia em João capítulo 14, do verso 1 a 3, lá Jesus ele faz a maior promessa da Bíblia. Ele promete que iria para o céu, preparar um lugar para nós e iria voltar para nos buscar. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro porquê Jesus vai voltar. Ele vai voltar porque ele prometeu. E Jesus não falha em suas promessas, Deus não muda, Deus é fiel, Deus jamais deixou de cumprir uma de suas promessas. Ele vai voltar porque ele prometeu. A segunda razão por que Jesus vai voltar é porque ele virá para acabar com o pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, nós falamos disso um pouco ontem. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o ser humano, o propósito de Deus era a felicidade plena e eterna. O pecado é um intruso na história humana. Jesus voltará para colocar um ponto final na história do pecado. Jesus voltará para acabar com a miséria, para acabar com a desigualdade, para acabar com a fome. Todas as coisas ruins que nós conhecemos irão ter fim quando Jesus voltar. Portanto, nós devemos aceitar a volta de Jesus. Nós devemos acreditar na volta de Jesus. A verdade é que nós devemos desejar a volta de Jesus. Você crer na volta de Jesus? Diga amém aí onde você está. Isso, Deus seja louvado. Jesus voltará para buscar a cada um de nós. E quando Jesus voltar, todas aquelas pessoas que já morreram, todas aquelas pessoas que foram colocadas na sepultura, todas aquelas pessoas que você talvez conhece, que um dia se foram, pessoas que aceitaram Jesus mesmo antes da morte, quando Jesus voltar, de acordo com a Bíblia, todas essas pessoas irão ressuscitar, perfeitas, saudáveis, sem nenhum vestígio do pecado, é o que diz a palavra de Deus. Você quer ler comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Vamos abrir a palavra de Deus, olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Achou aí? Amém? Vai comentando aí, vai colocando o seu comentário aqui no link, tá bom? Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, veja, para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Estou falando nessa noite para alguém que perdeu um ente querido. Estou falando nessa noite para alguém que tem medo da morte. Eu estou falando nessa noite para alguém que já teve que enterrar um filho. Eu estou falando nessa noite para alguém que já teve que enterrar alguém que você ama muito. A Bíblia nos dá a esperança do reencontro. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, será um dia de extrema alegria. A Bíblia diz que será um dia de reencontros. A Bíblia diz que será um encontro de pais com filhos, de irmãos com irmãos, de primos com primos. Será um dia maravilhoso. Será um dia em que nós nos alegraremos e nós nunca mais iremos chorar por causa do pecado. Nós seremos libertos da presença do pecado. Se você crê nisso, diga amém. Digite aqui, ó, coloque aqui embaixo. Amém, louvado seja o nome de Deus. Essa é a maior esperança que nós temos. Sabe, no ano passado, bem no início da pandemia, eu estava realizando evangelismos na cidade de Apiaí, aqui no sul de São Paulo, sudoeste de São Paulo. E ali em Apiaí eu conheci uma mulher chamada Cristina. A verdade é que primeiro eu conheci o esposo dela, o Hélio. Eu visitei o Hélio e ele tomou a decisão por ser rebatizado. Ele já havia sido batizado na igreja há uns 20 anos e decidiu voltar no ano passado. Ele foi rebatizado. E na noite em que o Hélio ele foi rebatizado, a esposa estava na igreja. E eu ainda não a conhecia, eu conheci ela nessa noite. De modo que quando terminou o batismo, terminou a programação, eu preguei naquela noite e eu fiz um apelo para que as pessoas que não eram batizadas pudessem vir à frente. E a Cristina ela veio à frente. Quando terminou a programação na porta da igreja, eu perguntei para ela assim, Cristina, vem cá, por que você não toma sua decisão também? Por que você também não foi batizada nessa noite? Ela falou assim, pastor, é complicado. Eu conversei com ela e disse para ela assim, olha, eu quero te visitar amanhã, eu posso te visitar amanhã à tarde? Ela disse, claro, pastor, vai ser uma alegria você ir lá em casa. E nós combinamos então, eu combinei com ela que estaria na casa dela às 1h da tarde. E eu já havia planejado outras visitas, 1h na casa dela, 2h outra pessoa, 3h e assim sucessivamente. Eu cheguei na casa da Cristina 1h da tarde. E naquela noite, eu saí de lá, era 6h, 6h30 da tarde. Nós já estávamos nos preparando para ir para a igreja, para o culto à noite. Nós conversamos muito. A Cristina ela me contou boa parte da sua história, da sua trajetória na igreja, da sua trajetória com Deus. Mas tem algo que me chamou muita atenção e que é muito provável que eu não esqueça jamais de um detalhe da história da Cristina que ela me contou. A Cristina, ela era muito amiga do pai. Eles eram íntimos, eles eram muito amigos. Eles eram confidentes. Ela amava muito o pai dela. Só que ele fumava e ele fumou a sua vida inteira, desde quando criança até o momento em que ele faleceu. E quando a Cristina ela estava me contando essa história, ela disse que 3 dias antes do falecimento do pai dela, ela era de uma outra denominação religiosa. E ela, 3 dias antes do falecimento do pai, lógico, óbvio, sem saber que ele iria falecer, ela sentiu forte no seu coração de que ela deveria conversar com ele a respeito do batismo. De que ela deveria fazer um apelo para o pai e dizer, pai, o senhor precisa tomar uma decisão. E a Cristina me contou de que ela ia conversando com ele, mas não tinha coragem. No dia anterior, na véspera da morte do pai da Cristina, logo de manhã, bem cedo, no desejum, ela procurou seu pai e disse, pai, eu tenho algo muito importante para falar com você. E aí alguém atrapalhou ali, ela não conseguiu falar o que ela queria. Não deu tempo.
Ela mudou de assunto e não falou. E ela passou o dia sendo incomodada. Olha, você tem que conversar com seu pai, você tem que apelar para ele precisa ser batizado. E ela não conseguiu, na véspera da morte do pai, ela não conseguiu falar com ele. Claro que ela não sabia que ele ia morrer no dia seguinte. Aquela noite foi uma noite de muita angústia para Cristina. E ela passou a noite quase que em claro, sendo incomodada pelo Espírito Santo, de que ela tinha que fazer o apelo para o pai. E naquela manhã ela estava decidida, diante de qualquer circunstância, conversar com o pai e dizer para ele que ele precisava ser batizado. E ela fez isso. No terceiro dia, ela acordou e disse para ele assim: pai, aquilo que eu disse para o senhor que eu ia falar ontem, pois é, pai, o senhor precisa se batizar. Pai, eu sei que o senhor está com uma doença terminal, o senhor está definhando, eu estou vendo isso acontecer diante dos meus olhos. E sabe, pai, eu quero dizer para o senhor que a maior esperança que o senhor pode deixar no meu coração é se o senhor for batizado. Sabe, pai, eu sou uma mulher que acredito em Deus, eu acredito nas promessas da Bíblia, eu acredito que Jesus vai voltar, eu acredito que a gente tem a possibilidade, pai, de se reencontrar e nunca mais nos separarmos. Portanto, pai, se o senhor falecer, a maior esperança que o senhor pode deixar no meu coração é o senhor se entregar para Jesus. Não importa quem o senhor foi, não importa o que o senhor fez, mas se o senhor for batizado, pai, um dia nós nos encontraremos, porque eu vou me preparar para nós nos encontrarmos. O pai dela fumava bastante, ele olhou para ela e disse: filha, mas será que Deus me aceita desse jeito? Ela olhou para ele e disse: claro que aceita, Deus, ele é especialista em transformar pessoas. Ele olhou para ela e disse: pois então eu quero ser batizado. Ela olhou para ele e disse assim: pois você vai ser batizado agora pela manhã. Imediatamente Cristina ligou para o pastor dela. O pastor atendeu o convite, aceitou realizar o batismo do pai da Cristina. Eles organizaram um tanque na casa dela. Ele não podia sair, já estava muito debilitado. Eles organizaram um tanque, encheram essa caixa de água, esse tanque batismal, chamaram alguns irmãos, cantaram algumas músicas. O pastor batizou o pai da Cristina. Ele foi batizado por imersão, como ensina a palavra de Deus. E assim que ele foi batizado, ele recebeu os cumprimentos das pessoas que ali estavam, inclusive da Cristina. A Cristina o abraçou. Mas assim que ele saiu do tanque, ele se enxugou, colocou uma outra roupa e caminhou em direção ao quarto. Quando ele se deitou, ele faleceu. Ele morreu. Ele morreu a morte sono, não a morte eterna. E quando a Cristina me contou essa história lá em Apiaí, se ela estiver assistindo agora, ela vai se recordar. Eu creio que vai estar assistindo essa mensagem. Ela me fez uma pergunta. Ela disse assim: pastor Saulo, você acha que meu pai morreu salvo ou perdido? Eu olhei para ela e disse assim: Cristina, pela fé, eu tenho certeza que seu pai morreu salvo. Ela tirou o óculos e ela começou a chorar copiosamente. Ela chorou alto, que ela soluçava. Minha esposa estava junto também e chorou, se emocionou. Não existe outra esperança para nós. Não existe outra esperança que pode trazer-nos essa paz de um dia podermos nos encontrar com pessoas que nós perdemos. Não existe esperança maior do que a volta de Jesus. Mas só vai para o céu, só irá estar em pé, preparado para a volta de Jesus, quem hoje permitir que Deus o restaure. Só estará pronto para a eternidade quem hoje se ajoelhar aos pés da cruz, assim como essa imagem, e permitir que o Espírito Santo de Deus restaure você por completo, perdoando os seus pecados, limpando você das suas feridas, das suas chagas. Deus quer restaurar você. Nessa noite tem uma pessoa que decidiu ser restaurada por completo. Tem uma pessoa aqui que vai ser batizada e que decidiu nascer de novo. O nome dessa pessoa é o João Paulo, lá da cidade de Aras. João Paulo, vem cá. Eu quero apresentá-lo aqui para você. Ele está vindo com todas as devidas normas de segurança, de máscara. E eu quero apresentar para vocês o João Paulo. O João Paulo, ele já vem estudando a Bíblia. Isso, João Paulo, pode vir aqui. Ele já vem estudando a Bíblia há algum tempo. O pastor Denis passou aqui no distrito de Bernardino de Campos e o visitou. O pastor Kevin
Provavelmente também esteve na casa do João Paulo e ali lhe fez convites, apelos, estudou a Bíblia com ele. Nós estamos aqui também com o Vinícius que é ancião lá na igreja de Aras, estudou a Bíblia com João Paulo. E ele já vem estudando a Bíblia há um bom tempo e chegou o dia em que o João Paulo disse assim: não dá mais para esperar, tem que ser hoje, tem que ser agora. E nessa noite ele vai ser batizado. Sabe para quê? Para dizer de que lado que ele está nesse grande conflito. Ele vai ser batizado para a remissão de seus pecados. Ele vai ser batizado para que o nome dele seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus te abençoe, viu, João Paulo? Que Deus abençoe tua vida. Nesta hora eu quero fazer para você 3 perguntinhas, que a tua profissão de fé é você professar a fé que você aprendeu, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Primeira pergunta: João Paulo, você acredita de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o guia do ser humano, e de que nós devemos ser fiéis e obedientes à palavra de Deus, sim ou não? Amém. Deus seja louvado. Segunda pergunta: João Paulo, você crê que Jesus Cristo um dia esteve nessa terra e morreu para pagar o preço dos teus pecados, sim ou não? Amém. Deus seja louvado. Terceira e última pergunta: João Paulo, depois de ter estudado a Bíblia, você passou por um curso bíblico, você entende, crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica, e você deseja, por livre e espontânea vontade, ser batizado nessa igreja, sim ou não? Amém. Deus seja louvado. Sabe, não existe coisa mais bonita do que essa. Não existe cena mais bonita do que a que você vai presenciar logo logo, de pessoas que reconhecem que são pecadoras, de pessoas que entenderam a mensagem e que estão se preparando para o breve retorno de Jesus. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nós estaremos de braços abertos para recebê-lo. Nós iremos viver a eternidade e nunca mais iremos sofrer. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos sair agora, nos preparar para o batismo, e logo logo nós teremos uma das cenas mais bonitas, que são pessoas, no caso uma pessoa, se entregando a Jesus através do batismo. Amém? Muito bem, nós já estamos aqui dentro do tanque batismal. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das cenas mais bonitas que nós podemos presenciar na igreja. São de pessoas que estão decidindo de que lado elas querem estar nesse grande conflito. Sabe, João Paulo, nessa noite você será batizado. E de acordo com a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que quando uma pessoa ela se entrega a Jesus, ela é uma nova criatura. Isso significa que você irá morrer para o pecado e iniciar uma nova trajetória. Teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando Jesus voltar, você permanecendo nos caminhos do Senhor, e esse é o nosso desejo, nós iremos para o céu, para nunca mais nos afastarmos nem de Jesus, nem das pessoas que a gente ama. Nessa noite eu quero te fazer um convite também, sabe? Talvez se tem alguém nessa noite que está assistindo essa programação, talvez eu estou falando com alguém que é aí da cidade de Manduri, você não é da igreja, você não conhece ainda a Igreja Adventista, manda teu nome para a gente, está aparecendo um número agora aí na sua tela. Vem estudar a Bíblia, vem conhecer um pouco mais da palavra de Deus, sabe? Deixa Deus falar contigo, quebra o preconceito. Deus, ele deseja fazer de você uma pessoa feliz. Se você conhecer a Bíblia, você vai ficar maravilhado diante de tantas coisas maravilhosas que Deus deseja fazer na tua vida, tá bom? Manda teu nome, manda cidade. Talvez esteja falando para alguém lá em Águas de Santa Bárbara, em Aras, Bernardino. Deus deseja fazer de você uma pessoa vitoriosa. Vamos então para a celebração do batismo do João Paulo. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque ao vermos pessoas se entregando através do batismo, essa é uma amostra de que teu Espírito Santo continua tocando os corações, continua sensibilizando, o teu Espírito continua andando por esta terra, levando esperança e levando a tua palavra a todos aqueles que aceitarem. E nós te louvamos porque
A tua palavra, Senhor, alcançou João Paulo lá na cidade de Aras. Ele estudou a Bíblia. Ele está convicto do Evangelho. Ele está convicto da volta de Jesus. Essa é a esperança que agora começa a motivá-lo, a levar essa palavra a outras pessoas. E é por isso que nessa noite, como ministro do Evangelho, eu o batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O João Paulo pode ficar aqui um pouquinho mais. Eu quero apresentar para vocês rapidinho, podem chegar aqui perto, o William Ralphson, lá da igreja de Aras também. O Vinícius foi a pessoa quem deu o estudo bíblico junto com o Ralph. Outros pastores também, o pastor Kevin, o pastor Denis, estiveram lá com o João Paulo. E Deus seja louvado por essa decisão. Nós vamos finalizar essa semana. Mas não significa de que finaliza aqui os estudos da palavra de Deus. Nós estamos finalizando uma semana especial, onde nós estudamos um pouco sobre a vida de Jesus e a esperança que Ele deseja dar a cada um de nós. Mas isso não significa que a gente tem que parar aqui, não significa que os estudos param aqui, não significa que a gente pode parar de conversar e de estudar e crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Nessa noite nós vamos fazer um pouquinho diferente do que fizemos em todas as outras noites até ontem. Nessa noite nós não iremos fazer oração depois da mensagem musical. Eu vou orar a Deus agora, neste momento, orando para que o Espírito de Deus toque o seu coração. Próxima terça-feira nós iremos iniciar uma classe bíblica, nós iremos iniciar um estudo bíblico através do Zoom. Você pode participar com a gente, manda teu nome para a gente. Se Deus permitiu que esse vídeo, que essa mensagem chegasse até a tua casa, até o teu celular, até o teu notebook, é porque Deus tem planos maravilhosos para você e para sua família. Não resista à voz de Deus chamando você. Manda teu nome, manda a cidade onde você mora. Nós iremos entrar em contato com você e nós iremos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos orar agora por isso. E logo depois a Patrícia vai cantar, finalizando a programação dessa noite e dessa semana. Feche teus olhos aí. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque essa foi uma semana de bênçãos. Muito obrigado porque essa foi uma semana de vitórias. Obrigado porque mesmo em meio a uma pandemia nós estamos aqui. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Existem coisas que nós não entendemos, mas nós queremos dizer que nós confiamos em Ti. E quando vemos cenas como essa, de pessoas que são batizadas, se entregam ao batismo, é porque o Teu Espírito Santo ainda convence corações. É porque o Senhor ainda é capaz de buscar o perdido. E eu tenho certeza que há uma festa no céu pela decisão do João Paulo nessa noite. De modo muito especial, abençoe cada um dos Teus filhos espalhados, onde quer que eles estejam, aqui na região de Piraju, das cidades aqui ao redor, ou quem sabe em qualquer outra cidade, outro estado, até mesmo outro país. Que a Tua bênção esteja sobre essa pessoa e que Teu Espírito a sensibilize a poder estudar a Tua palavra e assim render aos pés de Jesus também. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para trás.
atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Marcas do sofrer, cravos pregados.